Gente, obrigado, tá? Eu sou Adriano Dionísio do projeto Defenda-se Mulher e eu tô aqui com esse casal fabuloso que vai falar pra gente como é que é a vida de diretor e produtora de filme, esse universo. Conta pra gente. Aliás, se apresenta primeiro, por favor. Olá pessoal, meu nome é Lívia, eu sou produtora, eu sou friburguense e a gente está aqui há 4 anos, né? Que a gente voltou para Friburgo, eu voltei, ele veio, para realizar um trabalho de audiovisual aqui em Friburgo. Eu sou carioca, meu nome é Flávio, né? Eu sou carioca e conheci Friburgo através da Lívia. Então, assim, como produtora, tem um conhecimento muito grande das necessidades que eles têm. E ela me apresentou a cidade, isso faz 5 anos. E aí eu me apaixonei pela cidade e tal. E aí eu fui seguindo toda a trilha que ela foi abrindo com relação à produção em Friburgo. E a gente acabou desenvolvendo projetos exclusivos para cá. E então foi paixão completa por tudo, né? Pelo trabalho, pelo local, né? Que formou essa menina. Isso é muito legal porque vocês produzem em Nova Friburgo, com pessoas de Nova Friburgo, e vocês ganham o mundo com isso. É muito legal vocês conseguirem levar. Eu vi umas cenas, eu nem reconheci que a praça era a praça de Nova Friburgo. Eu falei assim, gente, como eles fizeram isso? E é muito legal ver. E assim, a ideia é entender como é esse universo, e aí, claro, eu quero entender como é uma mulher nesse universo e mais legal, como é um casal nesse universo. Quando eu conversei com você pela primeira vez, eu falei, eu queria conversar. Não, mas eu tenho um parceiro e a gente trabalha junto e aquilo foi muito legal. Então conta pra mim, por que esse universo e como é você, mulher, com seu parceiro nesse universo? As mulheres são bem-vindas? Olha, é mais comum ter em produção, é mais comum as mulheres irem para essa parte de produção do que fotografia e direção, mas agora até também isso está crescendo muito, né? Inclusive a gente tem um projeto de mentoria aqui em Friburgo e a gente está com uma aluna de direção e que ela está indo muito bem, né? Surpreendeu a gente muito bem, a Caterina. É a primeira vez que ela está dirigindo, ela tem se mostrado muito talentosa. Talentosa, interessada, dedicada. No mundo você já vê muito disso. Diretora de fotografia, direção, produção, sendo feito por mulheres e elas têm essa atenção aos detalhes, como eu falo assim, detalhes, não detalhes de produção, não, detalhes de profundidade de uma história, de como do que você vai contar, onde você vai tocar. Então, assim, na fotografia, as pessoas acham que é só botar bonito. Não, a fotografia ela tem essa expressão do sentimento. E a mulher, ela sabe muito bem chegar nesse ponto. Ela sabe onde tocar, ela sabe o que optar, sabe? Então, assim, eu aprendi muito com a Lívia com relação a isso. Hoje a gente desenvolve roteiro juntos, né? Ela fala assim, não faço roteiro. Pô, hoje é metade, assim. Ela entrou e a gente... Parceria mesmo. Assim, muito importante. A gente faz muito, como nós somos sócios, né? Nós somos sócios na nossa empresa. E aí a gente faz sempre a produção juntos, né? Ele participa comigo muito da produção. E aí a gente divide assim, né? A produção é a minha área de especialidade, então a gente participa junto, faz junto, mas a palavra final é minha. E a parte criativa, eu participo com ele, mas a palavra final de decisão, de história, tudo é dele, de direção, de fotografia, essa parte é toda dele. Que maneiro! Mas a gente faz um trabalho todo em conjunto. Então, peraí, vocês trabalham, todas as partes trabalham junto. Isso. Mas o peso 2 é seu, nessa decisão na sua parte, e o peso 2 é dele. Exatamente. E não tem depois, né? Tipo, eu queria que fosse assim, não leva. Em casa tá tudo certo. Eu vou te contar, eu acho que por que isso funciona muito bem dessa forma. Quando a gente se conheceu através de um projeto. Então a gente começou a trabalhar junto e aí depois de 1 ano e meio, 2 anos já de trabalho e de amizade que a gente começou a se relacionar. Então toda vocês essa já parte, eram profissionais e parceiros. Já éramos e aí parceiros. a vida foi só aproximando mais. Exatamente. Maneiríssimo. Agora a gente E passa é interessante 24 horas o por quanto dia isso junto. é comum de acontecer no nosso ramo. Aqui no Brasil eu não sei muito, como a gente pesquisa muito no trabalho tipo Hollywood e tal, que é onde a gente tem a meta comercial, né? Nós vimos lá que acontece da diretora casar com o editor,
O diretor com a montadora. Com a montadora, entendeu? Porque começam, é essa relação que funciona. E que né? fica muito próximo. E aí você acaba levando para o lado pessoal depois, porque gosta tanto de estar com aquela pessoa, trabalhar com aquela pessoa, que vira uma relação. Normalmente é relação duradoura. E é um trabalho que gasta-se muito tempo junto, né? Então, se você gosta de estar com aquela pessoa trabalhando, dificilmente você não vai gostar de estar com aquela pessoa no seu aspecto mais pessoal. Né? E isso é maneiro, assim, como é que funciona na cabeça de quem... Muitas vezes eu ouço dos dois lados, homens e mulheres, dizendo assim, não, ainda bem que eu saio para trabalhar, que eu não vejo a minha mulher, ou então, nossa, chega em casa, vou ver meu marido, tô de cara feia e tal. Aqui não, é o tempo todo, porque vocês têm uma rotina de trabalho, imagino, muito intensa, porque são viagens, locações, contratações, é muita coisa. E assim, e quando tá junto, que nem agora, vocês estão aqui batendo papo, aqui vocês estão de marido e mulher. Mas quando daqui a pouco vocês estão de diretor. Não sei se isso consegue ficar tão separado não, sabe? É uma coisa só mesmo. A gente não tem problema de conversar sobre o trabalho durante o dia. O que a gente sabe separar são as responsabilidades. Sim. Né? Então a gente entende muito bem qual é a responsabilidade de cada um e a gente não tem problema com isso. Por causa disso, a gente consegue entrar em qualquer momento. Tá lá preparando alguma coisa na cozinha, a gente conversa sobre trabalho, sobre projeto, vira com um lance pessoal, fala de um amigo, fala de um amigo. É assim, muito tranquilo para gente. Ou seja, parceria. É possível trabalhar em parceria o tempo todo. A gente passa muito tempo junto, né? A gente passa praticamente 24 horas por dia junto. Com que a gente trabalha, a gente dá muita atenção a essa antropologia, psicologia, né? Então a gente entende muito bem o que é a relação humana, até para você contar a história. Né? Bacana demais isso. Então, por causa disso, a gente tem muita atenção até na própria vida na hora de começar uma relação. Então, quando a gente começou uma relação, a gente tinha uma certeza do quanto a gente funcionava de estar junto. O que a gente ainda ia testar era tipo, e a parte pessoal? Né? E a parte pessoal foi a parte mais fácil. Né? Porque a gente já tinha muita coisa em comum, já entendia isso muito comum. Eu tive dificuldade pela diferença de idade. Ele teve mais dificuldade do que eu. Eu ficava meio assim, eu parecia mais nova também. Ainda parecia mais nova do que era. Tipo assim, além da diferença de idade, ela ainda parecia mais nova do que era. Então, eu tive essa dificuldade, mas depois eu me acostumei e tal. Tá aí, outra pergunta então. Então, diferença de idade não quer dizer nada. Não. Eu tô vendo aqui. Até porque, assim, eu trabalhei com muitos profissionais e profissionais. Mas, enfim... que eu falei, profissionais e profissionais, tá falando de homem e mulher, para mim é a mesma coisa. Então, o que eu vi na Lívia era essa questão da maturidade, né? Da atenção ao que estava fazendo, a atenção às pessoas. Então ela conhecia muito bem da relação humana, assim, que muitas pessoas com idade do dobro dela não tem essa atenção, não entende isso, né? Então, tipo, era muito fácil conversar com ela a respeito de situações. Então, assim, muitas pessoas gostam de chegar para ela, Lívia, poxa, e fala de problema pessoal, porque ela está ali pronta a conversar sobre isso, ela tem experiência e formação a isso, ela gosta muito do assunto, então ela pesquisa mesmo que ela não vivenciou. Outra coisa que eu achei muito interessante com ela como produtora profissional, né? Eu falo muito disso dentro eu vejo muito disso, é que quem faz produção sabe que é uma gincana e as pessoas se acostumam a gritar, entendeu? É horrível, eu não gosto de TV você vê muito isso. A comunicação é assim? Quem é da produção faz muito no grito, bora, não sei o que, você não sei o que lá, o fulano não chegou ainda. Eu detesto gritar, eu detesto briga, detesto. Então, assim, eu estava acostumado a isso, né? Olha, vai ganhar no grito. Quando eu conheci a Lívia, eu vi que ela era calminha e tal, eu falei, não vai dar certo, né? Não vai funcionar em produção, rapaz, é assim, não. Provou que não é preciso levantar a voz para você resolver os negócios. Se tem alguém alterado e tal, ela, olha só, você tinha que fazer isso, você não fez. A pessoa, não, porque aconteceu, caiu um avião, um ônibus, começa a falar tudo um. Ela, tá, mas você não fez isso, é só não repetir e tal. A pessoa, não, mas quem é outra vez? Não, ela espera, ela escuta a pessoa terminou de falar, ela, tá, mas que isso não se repita. Acabou, rapaz. Resolve set tranquilamente, sem gritar, sem se estressar. Não precisa botar a boca no megafone e gritar. Não, e tem uma... Quando eu comecei com produção, justamente por isso eu era um pouco mais insegura, né?
Mas quando a gente pega a prática e a gente entende qual é o nosso jeito de lidar com a situação, fica mais fácil. E realmente eu acho que funciona melhor assim, porque um trabalho em set já é muito estressante por si só. Você tem prazo, você tem imprevistos que vão acontecer, por mais que você pense em tudo. Então, adicionar esse estresse da gritaria, da briga, da confusão, eu acho muito ruim. Então, hoje eu sou muito mais segura nesse meu jeito, né? E mesmo quando a gente trabalha com pessoas que não estão acostumadas com isso, eu consigo colocar muito bem, assim, essa é a forma que a gente trabalha. E se a pessoa não se adequa, ela vai se acostumar em algum momento e a gente vai seguindo. Mas eu acho muito melhor assim, porque é desnecessário acrescentar esse estresse, sabe? Já é um ambiente que, quando você está no set, ele já é automaticamente estressante, principalmente porque o tempo está correndo. Então, é isso. As pessoas acham que é divertido. Não, Eu sou um desses caras. Não, na verdade, assim, o divertido é quando você consegue concluir. Aí você fala assim, poxa, a gente conseguiu terminar essa diária com tudo certinho e tal. Aí você tem aquele sentimento de trabalho cumprido, de tem um prazer ali. Mas quando você chega e até terminar, é estresse, é correria, é complexo. É uma coisa muito técnica, né? Você lida com muitos artistas, com expressão artística, mas em questões técnicas. Sim. Então, as questões técnicas precisam ser atendidas. Essa parte de cobrar o compromisso de cada um é complicado. Você está lidando com a relação humana e é tipo assim, não é como uma empresa que você está trabalhando, tipo, você pega uma emissora, as pessoas se acostumam a trabalhar e já sabem dos horários e tal, Quando você monta uma produção, você une setores, pessoas, profissionais específicos para aquele tipo de produção. E pessoas que não estão geralmente acostumadas a trabalhar juntas e não se conhecem também. Então, toda essa... Tem que ter uma cabeça administrativa muito... Você tem que ter visão. Ela, então, sabe, tipo, pelo perfil de cada um, o que pode acontecer e já reserva isso, já prepara. Isso é muito legal. Quer dizer, assim, isso é muito porque isso vai além da sua formação, assim, da sua necessidade para o trabalho. Você precisa entender de gente. Sim. Você precisa entender e falar assim, esse perfil aqui vai lidar esse tipo de problema para se antecipar. E isso é uma coisa que acontece com a experiência, porque faculdade, o curso nenhum vai te preparar para isso. Não vai. Né? Não vai. E aí você, com a experiência, você vai pegando e aí as coisas vão fluindo melhor mesmo, né? E aqui em Friburgo é diferente, por ser diferente do Rio, né, que a gente estava conversando mais cedo aqui, no Rio as coisas acontecem numa velocidade muito maior. Então a gente também teve que adaptar a nossa produção para a velocidade de Friburgo. Então assim, as coisas aqui acontecem num tempo diferente. Até, por exemplo, teve até um trabalho que a gente fez que pra gente demorou muito para ser concluído, demorou 1 mês e pouco, né? E quando a gente mostrou o resultado, eles falaram, nossa, mas já foi tão rápido. A gente já estava assim, a gente está atrasado, É uma das coisas que, quando eu conheci, que eu vi que ela tinha e as pessoas já admiravam por isso, é lidar com crise. A forma que ela lida com crise, eu falei, caramba, como é que faz isso, né? Tipo, tá acontecendo, você tá no meio, caiu, sei lá, caiu o telhado ali, eu falei, e agora? Ela para, olha pra situação, o que pode ser feito, em vez de ficar assim, caiu, acabou tudo. O que a gente vai ter? Vai ter que adiar, não dá para rodar o que está aqui, o que não depende do telhado. Na hora ela já começa a pensar e fala, não, calma, aquilo ali a gente resolve, o que precisa? Manda então ir lá resolver não sei o que, enquanto isso a gente faz isso. É muito fria e consegue calcular nessa parte, né? E consegue ao mesmo tempo ter noção do que representa um acontecimento com uma pessoa que está no set, como já aconteceu, assim, tipo, uma pessoa que chega no set com um problema emocional de casa. Então ela viu, conversou, conversa e já prepara o set para que aquilo ali seja relativamente confortável para aquele dia, para aquela pessoa. Aconteceu uma vez, quando a gente estava filmando o Nômade. E aí o que eu fiz foi, junto com ele, a gente colocou a cena daquela pessoa um pouco para depois, viu o que a gente podia remanejar para que ela conseguisse se recuperar. Ou seja, você entende a realidade, adapta a realidade e consegue transformar isso a seu favor. Isso é maneiro demais. Não, o que eu acho assim, ela consegue pesar a importância das situações.
Entendeu? Então, você não vai vir colocar um projeto acima de uma necessidade humana, nem necessidade humana acima do projeto, porque tem responsabilidade que envolve outras pessoas. Balancear isso que eu estou falando, que a responsabilidade é muito grande. Por exemplo, balancear isso é que uma pessoa que chega estressada porque pegou trânsito e tomou uma fechada e chegou estressada. Uma pessoa que chegou estressada porque teve uma briga em casa muito séria, é muito diferente, né? O peso que você vai dar para essas duas situações. Uma pessoa que só se estressou no trânsito, assim, vai lá, troca de roupa, vem, porque a gente tem hora. Mas uma pessoa que chegou com um problema sério, a gente tenta dar uma... Essa sensibilidade. Sim, né? e Ou seja, aqui... você está ali naquele momento como você não é só uma profissional, você é uma profissional humana. Que reconhece claro. essa humanidade, essa necessidade. Ainda mais aqui em Friburgo, por exemplo. A gente sabe que aqui em Friburgo tem um dos índices que a gente estava conversando mais cedo também, mais altos de depressão e suicídio e tal. Então, assim, a gente... É importante estar ligado. A gente conversa muito com as pessoas que estão junto com a gente nos projetos e a gente sabe a realidade de cada um. Então, por exemplo, se uma pessoa que a gente sabe que tem depressão dá algum problema no projeto, a gente vai agir com ela diferente do que uma pessoa que a gente sabe que não tem esse problema. Para não potencializar aquela realidade. A gente tem que ter... aqui em Friburgo, uma coisa que a gente percebeu muito é que você não... É muito difícil você separar totalmente o pessoal do profissional, como acontece lá no Rio. Você está numa produção, você é só um profissional. Aqui em Friburgo isso é muito difícil, as relações são muito mais próximas. Então, e você... Como é que você vai agir com uma pessoa que você sabe o que ela está passando de uma forma como se... Eu não consigo, a gente não consegue. Né? Então, a gente acabou adaptando todo o nosso sistema de produção para lidar com essas situações. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque isso mostra o que é possível ser dessa forma e dá certo, porque vocês têm resultados muito bons. Fala um pouquinho dos resultados muito bons de vocês, então. Conta pra gente aí, porque assim, quando eu comentei aqui, a gente tá nessa cafeteria maneiríssima. Quem eram vocês? O Heitor falou assim, sério que são de Friburgo? Tem isso, eu mostrei alguns vídeos, que falou assim, sério que isso é feito aqui? Que é gente daqui? E muita gente não conhece esse trabalho, conhece fora. Então assim, é maneiro demais mostrar o quanto é possível com essa parceria, com esse jeito diferente de encarar, de gestar, de gerir pessoas e projetos. Conta aí, quais são os resultados e como é isso? O que eu vejo de Friburgo começou pela Lívia. Ela? O que é? Era o talento e a capacidade que foi buscar reconhecimento e frutos fora. Isso é a prática comum de Friburgo. Você não tem demanda aqui por uma produção de cinema, por exemplo, né? Não se produz muito aqui porque há poucos anos, antes da internet, onde você se comunica com facilidade com o resto do mundo, antes disso, que se faz em poucos anos, né? Você dependia de um consumo local, de uma demanda local, de um investimento local. E aí é complexo. Você tem que pensar na parte econômica de uma cidade pequena, qual é o processo. Então, a tendência sempre era o friburguense sair de Friburgo para se colocar profissionalmente em vários ramos. Em qualquer área. E depois isso começou a mudar. Quer dizer, o que se percebe é que quem é de Friburgo e sai de Friburgo fica com saudade da cidade. Eu sei por quê, porque eu não sou daqui e vejo o motivo pelo qual você gosta de morar em Friburgo. Então, o que a gente desenvolveu nesse projeto foi o sonho dela, de voltar a morar em Friburgo, poder trabalhar com o que gosta e morar em Friburgo. Eu sempre quis voltar, eu saí para fazer faculdade, como muita gente, pessoal. Hoje tem mais opções de curso aqui em Friburgo, mas quando eu fiz o vestibular não tinha. Então eu fui para Niterói, Rio, fazer faculdade, e aí a área que eu escolhi, que era a produção cultural, não tinha como trabalhar aqui. Então eu sempre quis voltar e não tinha oportunidade. Aí quando começou essa questão toda da internet, de você poder produzir de qualquer lugar, isso em todas as áreas, e distribuir e ser visto e tal, isso foi virou o foco do projeto. E aí a gente conseguiu pensar em realmente vir pra cá. Aí quando a gente começou a querer sair do Rio, a gente falou assim, poxa, vamos tentar Friburgo, porque... né? Isso foi. Que tá finalizando o Nômade, né? Que é a série que é a série de vocês que tá na Amazon Prime. Cara, olha só, gente, assistam. Foi meio complexo, mas enfim.
nós tínhamos que finalizar e fazer os planos de localização, que é aqueles planos que a gente faz na rua, só mostrando o prédio. Antes de começar, por exemplo, uma cena de diálogo no restaurante, você mostra a fachada do restaurante. E não necessariamente é a que a gente filma no interior, né? Isso é muito relativo no audiovisual. Então, nós deixamos isso sempre para o final, porque você usa uma equipe mais enxuta, menorzinha e tal, você consegue resolver só os planos de localização. Só que no Rio de Janeiro, o clima de insegurança era muito grande, pelo menos no período que a gente estava. Isso foi em 2016, por aí. 17. Aí já tinha acontecido um assalto a uma equipe em Niterói, aconteceu um roubo, um container de uma TV alemã. Foi na época da Olimpíada, né? Isso. Aí, então assim, me deixou com um clima muito inseguro de botar equipamento na rua. Eu falei, equipamentos muito caros, né? Equipamento de cinema é muito caro. Eu às vezes carregava mais no carro do que o apartamento em si. Aí, olhando a questão de segurança... Só um minutinho. Tem um bichinho. A gente está participando? Figurante. Dá para contar essa fase. Mas enfim, eu queria ir para Juiz de Fora, Minas e tal. Tinha gente de equipe lá que a gente já conhecia, que tinha um conhecimento lá, a gente poderia rodar na rua. A gente chegou a conversar sobre isso. Aí ele, você não quer ver Friburgo, mais perto do Rio e tal? Papá? Eu falei, tá, vamos dar uma olhada. Aí quando a gente chegou aqui e vi a questão da cidade, assim, eu falei, olha, a série é ambientada de cidade grande, mas dá para fazer algumas coisas aqui sim. Aí nesse dá para fazer algumas coisas aqui sim, eu fiz todos os takes que faltavam e uma cena extra. Então o dá para fazer aqui sim acabou sendo aqui sim. Não, eu não sabia o quanto que dava para fazer aqui. Foi conhecendo, ela sabendo, né? Conhecendo, aí você conhece os profissionais locais, você vê o talento, principalmente o talento do pessoal. Cara, isso aí é muito maneiro, porque, gente, olha só, eu vi, tá lá no Instagram de vocês, vocês convidam pessoas daqui que queiram fazer testes para participar das produções de vocês. Com certeza. Isso é fantástico, porque... Isso é reunindo talento. Cara, não, e vocês criam uma cultura que não tem aqui, olha, se você é daqui, se você tem interesse, se quer fazer... Vem até a gente, achei isso muito bom. A gente tem esse projeto, que é o Projeto Outro Lado, e ele é feito... Vamos por parte, né? O Projeto Outro Lado a gente fez porque a gente sentiu uma necessidade de trabalhar o pessoal daqui de Friburgo antes de fazer um projeto maior, que a gente já tinha um projeto maior chamado Contra. De uma série. E aí a gente sentiu a necessidade de trabalhar essa estrutura, e aí a gente falou assim, vamos criar então um projeto para poder trabalhar o pessoal. E aí a gente vai vendo as necessidades e vai resolvendo essas situações. E aí o Projeto Outro Lado cresceu muito. A gente começou a fazer ele em 2 línguas, então todos os vídeos que a gente faz em português a gente também faz em inglês com os atores daqui. Sério? E a gente descobriu depois que os atores no festival dos Estados Unidos. A gente descobriu... Olá, boa tarde. Santa Mônica Web Fest. A gente descobriu que os atores friburguenses são os únicos que filmam em 2 línguas no mundo, né? Não. Eles não conhecem ninguém. Sério Porque isso? se você vê na Netflix, por exemplo, você tem dublagens em todas as línguas, mas falado é na língua nativa. Sim. Então, por exemplo, se é uma série francesa, é falado em francês e dublado para o mundo inteiro, né? O Brasil é a mesma coisa. Você faz aqui uma série original brasileira, ela é em português, mas ela é dublada em inglês, francês. O que nós fizemos é falado em português e o mesmo take, a gente passa, agora repete o take falado em inglês. Não, peraí, gente, calma aí. Eu tô impressionado, isso é muito legal de... Vocês filmam a série 2 vezes. As cenas faladas. As cenas faladas 2 vezes, em idiomas diferentes e com esse resultado maneiríssimo que vocês têm aí. E a gente descobriu que não se gasta tanto tempo a mais de produção no set para fazer isso, você gasta mais tempo de ensaio. Mas de preparação no set, de filmagem, é quase nada, né? E a pessoa responsável pela língua estrangeira, que é o inglês, é ela, né? Então, ela tem facilidade com isso, já morou lá fora, então ela que coordena, praticamente dirige a parte em inglês. A gente... Que legal. Eu tô impressionado, cara. Muito bacana ver esse...
ver essa novidade, essa construção de vocês. Isso é mais uma coisa que a gente faz em dupla, porque ele faz toda a direção e a preparação dos atores em português, e aí eu pego tudo que ele fez, toda a intenção, todo o sentimento que ele quis dar na cena, e aí eu trabalho a parte em inglês para atender essa... Tem que adaptar, não é só traduzir. Não é só traduzir, então adapta a parte em inglês trabalho à parte. para poder caber no que ele fez em português. Fabuloso. Então também é uma coisa que Ou seja, faz em você dupla. precisa, e aí, minha impressão, você precisa entrar na mente dele, porque você precisa entender, extrair o que ele queria com aquela cena, qual era a profundidade daquilo, para você transmitir o mesmo na sua... sentimento. Cara, isso é muito... Mas a gente passa tanto tempo que o junto. texto cara. Exatamente. O texto, muitas vezes, é bem diferente do que sai em inglês para que tenha o mesmo sentimento e a mesma intenção. Então, não é uma questão só de tradução e dublagem, como acontece. Não é. É uma adaptação para um costume no exterior. Às vezes a gente muda até... Deixa mais frio, né? a gente muda até a ação numa cena em português, que a pessoa vai se encostar mais, se abraçar mais. Em inglês a gente tira isso, a gente muda a ação. Fala assim, mas como é que isso acontece lá fora? A gente faz como acontece aqui. E como é que isso acontece lá fora? Na Europa e nos Estados Unidos. Aí a gente adapta para uma situação e faz o ensaio e tudo. Então assim, é uma outra série. Quem tá vendo aquilo ali... É a mesma coisa, mas o que as pessoas de fora vão ter? A mesma impressão de que você tem quando assiste aqui. Perfeito. Ou seja, sem se assustar, sem olhar. Para eles vai soar naturalmente. Eles Isso. estão ali e falam, que legal, é assim. Isso é maneiro. E aí, quando a gente participa, por exemplo, de festivais aqui no Brasil, a gente manda direto a versão em português, e quando a gente participa de festivais no exterior, a gente manda a versão em inglês. Então, lá fora, eles conhecem a série Outro Lado como Other Side. É só Other Side. Eu vi você falando, explicando isso, falando da cidade, falando tal, vi os prêmios, vocês lá agradecendo. Cara, eu fiquei impressionado de ver aquilo ali como realidade. Mas agora eu entendendo como que isso acontece, eu tô me sentindo aqui por trás, tô vendo lá, é muito mais maneiro. É muito mais. Eu vi aqui uma produção em celular, que eu falei pra ele aqui que não dava. Eu falei, gente, eu tô gravando no celular, com o pessoal do cinema. Aí ele me mostrou um vídeo de 1 minuto, maneiríssimo. Eu achei uma produção incrível, achei o vídeo... E ele falou que foi feito no celular. Então... Foi um desafio. Imagem e som. Imagem e som pro celular. Foi um Fiquei desafio. impressionado. E como é que vem as ideias, as criações? Eu vi aquele que é o perigo. Eu não sei, onde a garota é o perigo, tô dando spoiler. Instinto. E eu fiquei impressionado. Primeiro que eu achei a praça muito sombria. Eu falei assim, nossa, a praça é sombria desse jeito. Ela é super alegre, né? Eu falei, a praça era tão colorida, por que ela tá assim? Eu já fiquei até com medo de andar na praça de noite. E assim, o final é surpreendente. Eu falei, uau! De onde vem isso? Quando eu te perguntei, eu falei assim, olha, eu queria conversar com vocês porque eu achei muito legal. Ela falou assim, então você não quer conversar comigo, você quer conversar com quem dirige. Eu falei, não, eu quero conversar com os dois. Mas aí, e essas ideias? Porque, como é que vocês trazem isso? De onde surge? Como faz? Sei lá, dorme, acorda e fala assim, vou fazer isso? Como é? Na verdade, começou pela escolha do segmento, do gênero, que é ficção científica e fantasia. E por que a gente escolheu isso? Porque o Brasil, de acordo com a Netflix, é estudo da própria Netflix, consome muito ficção científica e fantasia, mas não produz isso. Então a Netflix foi a primeira a investir em produção de ficção científica brasileira, que foi a série 3%, que durante um bom tempo foi top no restante do mundo, né? Então, assim, o brasileiro tem condição de produzir desse gênero, é o gênero mais complexo até para ser realizado. Mais caro. E mais caro, né? Ele consome muito isso, mas não costuma... É um reflexo, né? O que a gente vê em Nova Friburgo, que é não acreditar na prata da casa, né? O Brasil tem essa coisa também de não acreditar muito na prata da capacidade comercial, de lidar, de se comunicar, de divertir, né? Porque você pode fazer um filme, uma série voltado para uma crítica social, você pode fazer para um estímulo social, ou você pode fazer para entretenimento. E a indústria do entretenimento, ela se comunica muito e muito rápido. Então, a gente acredita muito nessa linguagem do entretenimento para levar a mensagem. Então, a mensagem está ali no meio, mas a parte de entretenimento é muito importante para que as pessoas te aceitem sem muitas barreiras. E para isso, você tem que trabalhar dentro daquelas linguagens que são as linguagens que ela está acostumada a ver nos outros produtos que vêm de fora. Tá? Então, nós nos focamos nisso. E
Para isso, você faz um estudo de como acontece, qual o tipo de história que agrada o pessoal, como acontece. E ali, dentro daquela história que agrada o pessoal, a gente coloca as nossas temáticas, os nossos valores, que a gente quer mostrar em termos de equilíbrio e tal. Você vai lidar como um thriller. A experiência do vídeo da praça, que é o Instinto, né? Era um thriller, né? Era um terrorzinho ali. Eu falei, vamos trabalhar o lado oposto da praça. Porque, você olha para a praça, ela é linda. Eu falei, mas como é que a gente faz para trazer um clima londrino, aquele clima que dá medo e tal? Dá para fazer, né? É só você mexer em algumas coisas. Jack Estripador vai sair ali a qualquer instante. Isso é uma coisa que ele sempre fala e ele repete para os nossos alunos, e isso ele sempre fala o quanto a gente está produzindo e criando. Se você sabe o que você quer, aonde você quer chegar, você vai conseguir. Você precisa ter muito claro na sua cabeça o que você está buscando de resultado final, tanto de história quanto de resultado final mesmo, de imagem e tal. Isso é uma coisa que ele sempre fala e isso já está também na minha... já incorporei e a gente até passa muito As pessoas precisam buscar conhecimento para isso. Né? Você buscou conhecimento, você vai saber o que é necessário no resultado final. Aí o caminho que você vai percorrer pode ser seu. Sua forma de executar, desde que você coloque no final aquele resultado que você conhece, que você sabe que funciona. Então, se você vai filmar com um celular, se você vai filmar com uma câmera pequena, se você vai filmar com uma câmera de cinema, isso é irrelevante, porque isso é ferramenta, isso só vai facilitar a execução do trabalho. É tipo assim, olha, eu preciso tirar ali uma tomada, eu não tenho chave de fenda, tu não se vira com uma faca? Faca, né, de manteiga, tu vai se vira. O objetivo é tirar... Não é mais fácil com uma chave de fenda? Mas vai te impossibilitar resolver, se você sabe tirar a tomada, se você sabe trocar o fio. Então, olha, não tem chave de fenda, tem você vai lá com mais dificuldade, mas faz, desde que você saiba o que você precisa ter no resultado final. Né? Isso é muito interessante. Então, assim, o nosso processo é mostrar justamente isso. O projeto Outro Lado é para mostrar localmente que você pode fazer. E está aqui, o que a gente está realizando são profissionais locais. A única pessoa que é de fora, na verdade, sou eu. Né? Eu estou me naturalizando aqui. É ele mesmo? O restante é todo mundo. São produtores de Friburgo, profissionais. Aliás, o projeto Outro Lado só pode entrar quem é de Friburgo. Quem é o que mora aqui já... Desculpe meus amigos, né, que estão sempre me criticando, que querem trabalhar. Tem gente na área de atuação, então, que fala, eu quero participar disso aí. Eu falei, rapaz, não dá porque é exclusivo de quem é da cidade. Vem morar aqui. O Jabu do CEP é igual que se candidatar, tem que ter um vínculo ali. Poxa, isso é legal. E como é que foi começar a ganhar prêmios lá fora com isso? Porque assim... Isso é Friburgo, hein? Como é que é chegar e levar esse nome daqui, essa ideia? Porque isso é uma ideia. E agora, e ganhar prêmios lá fora. Por que vocês ganham esses prêmios? Qual é a receita de ganhar esses prêmios? O que faz esses prêmios chegarem aqui? Por que as pessoas que você conhece por aí de sucesso, Benito de Paula, aquele criatura, o Cauã, Raymond, mas tem muito, cantora, pintora, engenheiros, né? Saem tudo de Friburgo. Aí eu te pergunto, o que tem aqui na água? Gente, olha só, enquete, o que tem? O que tem na água? Então, assim, a fórmula, você pensa que às vezes é a técnica, você está no pessoal. E quando você vê, sai e dá resultado e faz sucesso. Entendeu? A questão, o único problema de Friburgo é acreditar no friburguense. Impressionante. E o nosso trabalho é só mostrar aqui, olha aqui, olha para você, olha só. Mostrar que não precisa sair daqui para fazer. Dá para fazer aqui, dá para fazer com resultado legal e dá para ser visto lá fora. Então, assim, foram os friburguenses que foram premiados. Não fomos nós, não, é sério. Não, eu vi. Foram os friburguenses. Você falou. Inclusive, elenco, são pessoas daqui que realizaram isso. O que a gente faz é coordenar e apontar, olha, bota teu talento aqui, bota teu talento ali, vamos lá, olha só direcionar, vamos trabalhar junto, que era uma coisa que era mais, quando a gente chegou aqui não tinha muito, agora praticamente trabalham juntos o tempo inteiro. Não sei se a gente teve uma influência nisso, mas sei que aconteceu depois que a gente chegou aqui e a gente gostou muito disso, né, de ver esse pessoal trabalhando junto. Então... Trocando informação, né? Hoje em dia o pessoal troca mais informação. O resultado nos festivais vem disso, vem dessa potência que é Friburgo, né? Tá aí, né? Eu estou bebendo muita água aqui. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para entender. Esse universo lá e tal, a gente ouve falar muito aí, mas o universo do cinema, o universo da... Assim, tem
as mulheres têm espaço igual aos homens, as mulheres ganham igual aos homens, que são as brigas que todo mundo fala, tem que ter, os salários não são iguais, as oportunidades não são iguais, as oportunidades para os negros não são iguais. São iguais, não são iguais, isso é lenda, isso é real. Como é? Olha, eu vou te dizer que ainda tem problema, mas já melhorou muito, né? Mas assim, ainda tem algum problema que eu tenho enfrentado, principalmente depois que a gente começou a trabalhar junto, e eu acho que também por conta da nossa diferença de idade, o que acontecia era que a gente às vezes chegava para uma reunião, e não necessariamente só com homem, com mulheres também. E as pessoas achavam que eu não sabia fazer meu trabalho, assim, automaticamente que eu estava ali naquela posição assinando uma produção porque eu era ou namorada dele ou esposa dele, porque eu estava com ele, e aí como se eu tivesse ganhado aquela posição. E ele percebe isso tão rápido quanto eu, porque a gente sente, né, o tratamento das pessoas, que na maioria das vezes as pessoas não falam, mas é a forma como ela te trata, a forma como ela te escuta ou não te escuta. E ele percebe isso tão rápido quanto eu sinto, né? E isso é muito bom, porque eu não preciso falar para ele, ter aquela situação chata de tipo, olha, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu nunca precisei falar isso para ele, e ele percebe também. E aí, ele, por exemplo, ele, como a gente já falou aqui, ele faz muito comigo a parte de produção e eu a de criação com ele. Mas quando a gente está conversando e ele percebe que uma pessoa não está me levando a sério porque acha isso, ele fala assim, olha, isso daí é com ela, eu não me meto e tal. E aí eu começo a falar e a pessoa me escuta e começa a me respeitar. Então, assim, aqui em Friburgo não tive grandes problemas com isso. A gente vê que o impacto, às vezes, inicial numa reunião é esse, mas nos primeiros 10 minutos de reunião, assim, isso já se desfaz. E às vezes não necessariamente, né, que eu tô falando, não necessariamente porque ela é mulher, mas pela diferença de idade. Pela diferença de idade e pelo pelo nosso... Quem é mais velha tem mais experiência. E também pelo nosso relacionamento. Aqui em Friburgo as pessoas já sabem, né, como a gente estava falando assim, todo mundo se conhece, então as pessoas já sabem que nós somos casados. Às vezes nem sabem que nós somos casados, mas que nós temos um relacionamento. E aí já automaticamente... vincula uma coisa a outra, fazendo um pré-julgamento ali. Isso. E aí, mas assim, nos primeiros momentos de reunião, isso já, né, quando a gente começa a conversar e cada um fala da sua parte e tal, isso já é desfeito. Então aqui em Friburgo eu não tive grandes problemas com isso. Tive mais lá embaixo, no Rio, e também mais tempo atrás, né? Hoje também eu me coloco de uma forma muito mais... Eu não vou dizer assertiva no sentido de agressiva, não. Eu me coloco na posição que eu tô, mais segura, assim, comigo, porque isso é uma coisa que inicialmente abala a gente. E a gente fica, poxa, será que eu deveria estar aqui mesmo? Você teve dois desafios. Ela, assim, ela aparenta menos idade, parece... você logo de cara... Quantos anos você tem? Não vai fazer. Não, eu não tenho, eu gosto de falar, porque então, às vezes as pessoas acham que eu sou criança. Não sou eu que estou perguntando, eu nem não sei. Quantos anos você tem? Eu acabei de fazer 35. A gente está falando de uma menina. É um universo onde as pessoas, então, elas acreditam que, olhando para você, elas estão lendo quem de verdade você é, e não é verdade isso. Porque você é muito mais do que a aparência, muito mais do que a idade. Isso. Até porque você já deu a planta de que ela é muito mais madura. Ela enfrentou dois desafios, né? Assim, porque não necessariamente... A primeira coisa, tem coisas que são naturais. Há diferenças que você tende a pré-julgar de forma natural. Você chegam duas pessoas, uma é mais velha, pode ser a mulher, pode ser o homem. Você tende a achar que o mais velho é o mais experiente. Aí quando você chega em termos de produção, a maioria das pessoas conhece. O diretor é o cara... A diretora é a mulher. É a mulher. É a cara do projeto. E não é. A produção é que faz tudo isso. Então, assim, a parte de produção, seja um homem ou a mulher por trás da produção, é a parte fundamental para que a coisa aconteça. A direção é o maestro. Então, assim, E ela é o seu instrumento. Não só o instrumento, faz tudo acontecer. Sem isso, você é um maestro para nada. Você não tem ninguém, você não tem os músicos, você não tem nada. Você tem que organizar tudo isso, juntar os profissionais, que são adequados. Tem que ter muita cabeça para isso. Então, essa parte de produção, quando você vai lidar, por exemplo, com um empresário, quem deve conversar necessariamente com o empresário é a produção. A direção vai para explicar a parte artística.
a parte funcional. Então, quando você chega, as pessoas não sabem que a produção é a parte mais importante. Então, são dois desafios. Eu não sabia. São dois desafios. É o desafio que ela chega com uma aparência bem mais nova, né? Aí você, quando que ela vai estar liderando um projeto? Você está tão nova, ela começou agora. Tem Isso é natural. também. Tem isso também. Isso é natural. Aí, conforme ela vai falando, ela vai se colocando, né? As pessoas vão entendendo o conhecimento que ela tem, qual a autoridade dela e que ela é que representa a maior parte das informações que ela precisa. Que de fato é. Eu não sei, uma série de coisas que ela está por dentro. Então, aí vai se colocando. Então, aí ela vai mostrando, vai ajudando a educar o meio, né? Eu estou falando, o Brasil não está acostumado a lidar com produção. Mesmo, não sabe a realidade. Você não sabia, né? Não sabia. Achando que é divertida, aquela coisa toda. Achando que era são responsabilidades que você fala, caramba, né? Então, assim, tem essas coisas que o que a gente não gosta, por exemplo, de fazer é de falar de qualquer tipo de disputa, seja entre sexo, seja entre religião, etnia, política, nada. futebol. Nossa cabeça é a união, porque somos todos humanos com competências, com capacidades, às vezes algumas nem descobertas, não interessa a sua aí. Eu vou te falar que a gente está precisando, no episódio do outro lado, que foi o A Volta, que tinha viagem no tempo, né? A gente precisava de uma pessoa mais idosa, que ia ter o que, 70 e poucos anos do personagem. Foi. E eu falei assim, como é que a gente vai arrumar? Você é Friburgo, né? Você tem que arrumar, e já tem uma quantidade pequena de gente atuando aqui por não ter essa demanda, né? As pessoas que atuam já saíram, né? Então é difícil você... Aí ela viu uma cabecinha branca lá no pessoal da Passando Companhia no Facebook, Arteira. passei pelo perfil da Companhia Arteira, aí a foto do perfil eram eles todos, estava pequenininha, falei, tem uma cabecinha branca aqui, aí abri a foto. Aí a gente foi conhecer, era o Gueiro Band. Gueiro Band. Nós fomos conhecer, aí eu lembro que a gente tinha que falar sobre essa parte em inglês. Mesmo a gente sabendo que o elenco não precisa saber falar inglês, né? As pessoas acham que para você atuar, você tem que saber a língua. Não. Já fiquei confuso, explica isso aí. Por quê? Se você vê um filme aí que o pessoal fala Klingon, que é uma língua que ninguém conhece, que é inventada, a pessoa só decora aquilo e as intenções e a emoção que tem voltado para aquilo. A mesma coisa, eu gosto muito de citar, tipo Identidade Borne, que é aquele filme que muita gente conhece e tal, que o Matt Damon fala russo, fala francês. Você acha que ele sabe falar russo? Você acha que ele sabe falar francês? É claro que não. Ele aprende os fonemas, a intenção da situação, então ele ensaia aquilo com pessoas que entendem daquela situação e ele passa com a mesma veracidade. Ele sabe o que está falando, mas não conhece a língua. Ele estava falando para mim que eles fazem o filme em 2 línguas e o cara não precisa dominar a língua. Não, às vezes 70% do elenco que está ali fazendo não então sabe. O cara é um ator de verdade, porque ele está investindo, ele está atuando, inclusive... Cara, isso é muito lindo. Por isso que a gente fala, a gente gasta mais tempo de ensaio. Mas não precisa não, a gente até na hora que vai fazer o teste de elenco, a gente faz alguma coisa em inglês só para ver qual é o tipo de trabalho que a gente vai precisar fazer. Se é muito grande, se é menor um pouquinho... Exatamente, aí a gente já programa... Eu vou chutar, então dá para dizer que é igual decorar uma música em inglês, o cara canta, Isso. Se você entender a situação, você vai dentro disso. E o Pungueiro, você como assim, vamos ver qual é o nível... Né, assim, eu imaginei, trabalho que a gente vai ter. qual o trabalho que a gente vai ter com ele. Eu falei assim, Guilherme, você sabe falar alguma coisa de inglês? Ele, inglês, francês, alemão, queixou na mesa assim, pum. E ele virava uma chave assim, vamos fazer em inglês, aí ele, vamos fazer em português. E ele tem um talento monstro, ao ponto que, tipo assim, ele estava numa peça, na época, a gente resolveu atrasar a produção para esperar ele. Porque ele estava fazendo papel de mago, então ele estava com uma sobrancelha enorme, com uma barba enorme, com cabelo enorme, e ele ia fazer papel de um empresário, que a barba toda certinha, bigodinho assim, tudo com o cabelo baixinho e tal. Eu falei, não podia fazer junto com a peça. Teria que mudar as características dele. E vocês preferiram, então... Exatamente. A gente atrasou 1 mês para poder esperar para ele poder se caracterizar. Muito legal isso. E detalhe, às vezes só uma cena como aconteceu, a Amélia Dugin fez o papel da esposa dele, não tinha fala pra ela. Mas quando a gente começou a ensaiar, porque ela nem é atriz, né? Ela parece que já atuou no passado. Ela faz muita coisa com o Bernardo, mas acho que ela não é atriz, assim, não é profissional, Aí, pra mim, ela tá fazendo quase que uma figuração, né, para a situação. Ela era uma participação especial. Isso.
Aí eu falei assim, aí eu falei, você pode falar isso aqui? Quando ela fez a primeira fala, ela estava sentindo, ela estava no personagem. Eu falei, gente, Você consegue fazer em inglês? você consegue fazer inglês? Ela fez em inglês, a gente aumentou, a gente deu uma cena que não existia. Falou, ó, dá para se garantir nela. Eu falei, são surpresas que só Friburgo leva. São talentos que estão aqui escondidos. Exatamente. E assim, você descobriu aqui assim, ó. Você não esperava. A gente modifica o roteiro para dar ganho. E dá um ganho, dá um plus. Cara, uma das cenas mais emocionantes do Aval é justamente quando eles se falam. Então, assim, é muito legal isso. E então a gente trabalha isso, que é a valorização do que você tem de melhor. Entendeu? Para isso, não importa cor, não importa sexo, não importa nada, não faz diferença. Acho que no universo de vocês talvez seja onde menos deveria fazer diferença no mundo, porque vocês trabalham com sonhos, com cultura, com pluralidade, não é isso? Então, mas por escolha, você tem vários formatos que você pode trabalhar. Você pode fazer um trabalho que é uma crítica social. E elas são necessárias para despertar muitas pessoas. Só que a gente trabalha uma outra parte, que é a parte psicológica. Tipo assim, olha, viaje nessa história, se identifique com o ser humano que ali está. Não interessa idade, sexo, religião, identifique-se. Entendeu? Então, na nossa equipe não tem essa polaridade política, que faz pessoas trabalharem com os lados opostos, trabalharem juntos, rindo. Por quê? Porque não se conversa sobre política no meu set. Porque o que a gente pensa? O set, o momento do set já é uma coisa que a gente já sempre tem, independente do tamanho da produção ou do tamanho do orçamento, o tempo vai ser mais curto do que a quantidade de coisa que você precisa gravar. Isso é quase que uma regra. Então, assim, a gente tem que trabalhar todo mundo junto para chegar naquele objetivo. Então, não tem nem espaço e tempo para se fazer isso. Você tem que estar todo mundo ali na mesma vibração de vamos alcançar juntos isso aqui. Se começar a ter qualquer tipo de discussão e de rixa e com futebol que seja, isso atrapalha muito, desanda, a gente não consegue chegar no resultado. Então, as únicas regras que a gente tem, assim, basicamente, você não pode discutir sobre religião, sexualidade, tema polêmico e política. Futebol também não se fala sobre isso no set, é só trabalho. Então as pessoas sabem que esse é o compromisso. Saiu do set, acabou elas a descobrem gravação, até o quanto elas têm em comum. Em tudo. Então até essas divergências não são nem tão divergentes assim. Porque no fundo elas querem a mesma coisa. Sim. Elas querem um bem-estar social, elas querem igualdade de oportunidades, elas querem mostrar o talento, ser reconhecidos pelo talento, poder trabalhar com o que gosta. Tudo isso é o mesmo para todo mundo. É o mesmo para todo mundo. Então, a forma que a gente encontra de apoiar a valorização humana é colocar isso nos personagens de maneira natural. A gente tenta... Retratando como se fosse a gente não tenta colocar como se fosse uma crítica social. A gente faz, olha, esse é o trabalho, só que a gente está atento ao que a gente está servindo de exemplo. Então, o que um garotinho vai ver, o que uma menininha vai ver, o que um jovem, o que um idoso, qual a forma que ele vai ver aquela situação, como ele vai se identificar, como vai. Então a gente trata toda essa parte de etnia, a gente chama de representatividade positiva, né? E a gente se preocupa muito quando a gente vai escrever e criar uma história de como aquelas pessoas vão ser representadas, como que elas vão se sentir representadas. Então, assim, a gente tenta colocar isso nas nossas histórias da forma mais natural possível. Mas... E não é ficção, é sempre baseado em pessoas reais. Isso. Então, quando a gente coloca uma situação, fala assim, você colocou isso, mas isso nunca acontece. Não, essa aí é uma pessoa real. Um exemplo do Nômade, por exemplo, tem um personagem que é um coronel e a gente está acostumado a ver, por exemplo, na televisão, nas novelas, tudo, quando você vê uma pessoa do Nordeste no Rio de Janeiro, geralmente ele é porteiro, né? É uma coisa assim. São Paulo também. São Paulo também, né? E geralmente é o que a gente vê. É o estereótipo, né? Sim, sim. E no Nômade, a pessoa que vinha do Nordeste, ele era um coronel da aeronáutica, né? Da aeronáutica. E eles falaram assim, mas você colocou e tal. Não, mas o ator que fez o coronel, que é o Muricy, ele é médico, cirurgião, né? Ele é do Nordeste, né? Ele é do Nordeste, ele é médico cirurgião no Rio e ele é ator. Então, assim, ele é um exemplo muito forte de que o nordestino não precisa ser porteiro. Ele estava ali representando, atuando uma história dele, ou uma história possível, porque é a vivência dele. Sim. E aí, então, a gente tem esse cuidado, né, de colocar, assim, de dar exemplos positivos para as pessoas
sem parecer uma situação forçada. E, tipo assim, você realmente pode chegar ali se você quiser. Existem pessoas como você que estão nessas posições. Não, isso é maneiro demais. Você abre a mente da pessoa, porque o mundo é muito mais. E aí, o que você disse, você quer chegar onde? Então, como é que você chega lá? Eu não sei, mas você vai chegar. Então, assim, eu acho que o que vocês fazem, construindo essas histórias, porque é um jeito muito bacana de contar uma história. É você mostrar que ela acontece e com pessoas que estão reais. Isso, pra mim, acho que é a magia que vocês conseguem fazer. Por isso que leva pro coração, a pessoa fica ali, chora, ri. Se você olhar, por exemplo, assim, qual é o estereótipo que você tem de bandidagem no Rio de Janeiro? Né? Aí o pessoal vai logo para a questão da cor. Né? Vai falar assim, olha, os nossos traficantes são brancos. No Nômade. E não é irreal. Não. Né? Tem vários traficantes brancos. Os professores são negros. E os professores são negros. O professor de universidade e o diretor de curso. Por quê? Porque existem. E é isso que a gente quer mostrar pra garotada. Não, cara, você não precisa ser só jogador de futebol, não. Você pode chegar lá e ser. Isso não significa que você não vai enfrentar dificuldade. E a gente mostra as dificuldades das pessoas naquela posição. São dificuldades das pessoas reais naquela posição. Agora, e aí já que você falou de dificuldades reais, vocês conseguem retratar, ou na visão de vocês, é mais difícil para determinados classes, para determinados, então vamos lá, para o negro ou para a mulher, estar em determinadas posições, para o nordestino, na retratação de vocês, eles é mais difícil chegar ou mais difícil manter nessas posições, ou é tão difícil como para qualquer outra pessoa? Você vê assim... Porque isso é muito comum se dizer, né? As mulheres não vão chegar porque a mulher não tem oportunidade. O negro não vai chegar porque o negro não tem oportunidade. Você tem que olhar história, né? Assim, historicamente, você sabe o que você vai percorrer, o que está percorrendo dentro de uma sociedade, dentro dos valores. Então, são várias coisas que estão em jogo nesse momento. É a sua posição social, o seu poder aquisitivo, né? E os costumes que vêm cheios de preconceitos e pessoas que às vezes têm um preconceito sem saber. A gente conhece muita gente assim que de repente é mesmo. Eu tava preconceituoso e nem sabia. Eu tava levando só, tipo, é o que todo mundo fala, tipo, pegou um Big Brother, alguém falou não sei o que lá, todo mundo vai, todo mundo repete aquilo como se fosse... o que você falou, traficante, não, traficante é negro. É negro favelado e tal, é o cara. Então, aí quando você vê, tipo, você está num local e você tem medo do favelado. Por que você tem medo do favelado? Aí, por quê? Porque o favelado é a pessoa que está com poder aquisitivo extremamente limitado. Muitos deles não têm oportunidade, a gente já conhece toda essa história e tal, não tem oportunidade de acesso e tal, e alguns deles optam por um caminho que qualquer um optaria aqui, tendo uma vida social boa. Se você vê uma facilidade, eu falo, cara, vou ter que fazer sei lá quantos anos, e se tem uma forma de eu pular, vou pagar aqui, vou comprar minha carteira, faz, independente da tua posição. Então você vê que isso é humano, isso é um problema humano. Mas como isso tem uma tendência mais fácil de acontecer lá, porque ele está buscando oportunidade e não está fácil, você não tem ali, ele acaba se envolvendo com a criminalidade mais fácil. Então, acaba retratando. Mas se você vai mais para o sul, né, você vê que o pessoal que tem dificuldade financeira lá é o pessoal que representa o favelado e tal, e não há mais uma questão de cor, é uma questão social. Então, quando você começa a balançar, você vê que são vários fatores, e vários fatores de costume. Então, assim, você está numa sociedade que está evoluindo aos poucos, e pode ser que nossa geração não consiga ver resultados significativos, até você chegar lá aos 80 anos e olhar para trás e falar assim, o que mudou desde que eu não era pequeno? Sabe? E essa mudança ela vai acontecendo quanto mais comunicação existir, por isso que eu gosto muito da internet, mais as pessoas vão se conhecendo, vão conhecendo o que é de verdade dentro de você, não interessa o que você faz, você não é mais importante que ninguém porque é rico, você só tem mais poder, isso é realidade. Entendeu? Então, a questão de como você chega lá, de como você vai demonstrar os valores pessoais, como isso pode ser valorizado, cara, a transformação que a gente teve em poucos anos, graças à comunicação, foi absurda. As pessoas hoje se reconhecem, elas conseguem, tipo assim, olha, eu não preciso mais ser aceito em uma sociedade que não me comporta. Por exemplo, eu gosto de funk, né? Um monte de gente detesta funk, mas tem um nicho lá que gosta. Então, eu me comunico com aquele pessoal, escuto e tal, para se um dia resolver mudar, ou evoluir, ou buscar outra razão disso, vai dali. Você está sempre em transformação, mas ali você encontra o seu lar. As pessoas que são igual a você, antes você se sentiria excluído por algum motivo.
Então, tipo, tem questões sociais que você vai se sentir excluído dependendo de onde você estiver. Então, se você está num local onde a maioria não é como você se sente excluído, não interessa. Às vezes Ou seja, você é homem, mas você está num lugar que só tem mulheres, ele vai de repente vai olhar e falar assim, eu sou minoria aqui. Exato, você pode ser considerado um problema para muitas delas. Se muitas delas passaram problemas com homens, você como homem vai ser um problema. Você está representando um problema na cabeça dela. Então, para isso mudar, elas precisam conhecer o mundo, conhecer o universo. Então, assim, você está ali no momento. Isso é uma coisa até que a gente conversa muito em casa. A gente conversa tanto para o nosso relacionamento, como às vezes até para as nossas histórias, né? Sobre como que funciona, por exemplo, você tem uma situação assim, eu tô andando na rua, eu vejo uma certa pessoa e aí eu sinto medo. Eu, mulher, Sim. Sinto medo. Mas o medo que ele só não porque sente. você olhou. Não Que tem nada ele não acontecendo. sente, que ele não sente. Aí eu falo assim, pô, mas por que você sentiu isso? Eu falo assim, porque eu já passei por isso, e é assim que é isso que eu antecipo que pode acontecer. E ele nunca passou por isso, então ele não sabe. A gente conversa muito sobre o que eu sinto como mulher, e ele também fala pra mim muito das coisas que ele já passou, quando ele era novo, das coisas que ele sente, como que ele sente agora. Então a gente conversa muito sobre o que se passa dentro de cada um, pra gente entender, e acho até que por isso que funciona tão bem, né? Tipo assim, tem situações que ele começou a entender e a não julgar em outras mulheres, porque a gente conversa muito e eu também consigo entender muito melhor a cabeça de um homem. E quando a pessoa, às vezes, fala uma coisa que eu não gosto, eu falo assim, tá, mas agora eu sei de onde que está vindo isso. E aí você consegue até conversar melhor com a pessoa e explicar, não, olha, você está reagindo dessa forma a uma questão minha, mas é porque você não entende assim, você passou por isso também e tal. Então, assim, a gente conversa. Uma das coisas que a gente descobriu, é bom a gente quer compartilhar, né? Que a parte química é responsável por muitas diferenças e problemas que existem entre homens e mulheres. A parte química move. Então, por exemplo, os hormônios, eles te levam em direções muito diferentes. Tanto para o homem quanto para a mulher. Exatamente. Os estímulos que o hormônio provoca é diferente em homem e mulher. Então, eles tendem a compreender o outro de forma errada. Porque é natural. Você sempre compreende o outro baseado no que você é, no que você sente. Você julga mais ou menos pelo que você tem dentro de você. Então, se você é construído hormonalmente, quimicamente, você sente aquilo, você sente aqueles impulsos e tal, você olha para o outro com a mesma visão. Entendeu? Ou seja, se a mesma situação, você imagina que ele vai entender da mesma forma como você. E é muito difícil você passar essa referência quando a pessoa não vivencia isso. Eu não vivencio uma tensão menstrual. Né? Ela não vivencia as mudanças hormonais que tem homem. Então como é que vai entender? Ela confia no que eu falo e eu confio no que ela fala. Cara, isso é parceria demais. E a gente conversa Mas muito. viu como é difícil? Você imagina, você fala, pô, como é que os casais vão muito, trabalhar, vão trabalhar juntos? Então a primeira coisa que tem que ter é confiança, a amizade. Quando você tem confiança em alguém, você vai dar ouvido àquela pessoa. Você sabe que a pessoa está falando para você é real. Então você para e pensa, pô, então aquilo existe e eu não tenho como ter isso de referência dentro de mim, porque aquilo não acontece hormonalmente dentro de mim. Entendeu? Então é muito complexo. Mas a gente começa a entender todo um corpo humano, né, como funciona, porque existem essas diferenças, a gente só precisa saber como funciona. É entender como funciona. Cara, olha só, eu adorei. Deixa eu sair daqui com a aula. Gente, olha só, posso fazer um desafio para vocês? Vocês falam de ficção, o negócio é maneiro demais. Vamos fazer um vídeo falando sobre, sei lá, violência contra a mulher e criar sei lá, alguma coisa para dar um recado. Fica meu desafio aqui para vocês, pra gente pensar em alguma coisa assim. Acho que é muito legal, vocês comunicam de um jeito tão bacana. Eu então, ver olha só, um vídeo de vocês. o que acontece com o nosso Aquele da esmagando, cara, eu adorei. olha só. O que acontece com o nosso perfil de produto? Eu quero esmagar o cara. Ele viu o experimento, que é o do celular. O que a gente faz? Né? A gente trabalha usando a linha do entretenimento, como eu falei. Né? Então, a nossa principal proposta é brincar com alguns temas e falar assim, olha, ninguém está livre de um predador, seja quem for. Sempre tem alguém mais forte que você. Então é melhor você entender o lado fraco. Porque aí quando você junta o lado fraco, todos são fortes e o predador não consegue mais ter essa força. Então o principal é isso,
Então, o que a gente faz, o que a gente tenta fazer com o trabalho brincando, é dar esses contrapesos, é jogar para lá e tal, e não trabalhar diretamente no tema. Esse não é o nosso... Eu adoraria ver o tema sendo tratado dessa forma. Pois é. Ficou desafio, é só desafio, gente. É um perfil de trabalho, é um perfil que a gente escolheu que não é muito explorado. Então, justamente por isso, né, que ele tem uma penetração de forma diferente, faz as pessoas pensarem de forma mais suave, diferente, mas que ela percorre um caminho em que um filme com críticas sociais não conseguiria entrar. Uma coisa que a gente está até trabalhando numa nova história que a gente está fazendo a gente tem personagens femininos e masculinos igualmente fortes. A gente não quis colocar... igualmente fracos. A gente está tomando esse cuidado de não alimentar uma disputa entre homens e mulheres, porque a gente sabe o quanto que é positivo e o quanto que ajuda a crescer quando a gente se entende e trabalha junto. Quando soma, em vez de... eu tenho problema de dislexia. Eu não fazia palestra de jeito nenhum por causa da dislexia. Aí surgiu uma oportunidade de palestra, eu sempre dispensava. Ela falou, você não pega, isso é legal e tal. Eu falei, vai falhar e tal. Ela, não, eu te dou apoio. Eu falei, como assim, você vai comigo? Eu falei, olha, faça a palestra se for junto com a minha parceira que a gente faz junto. Aí ele falou, não, tudo bem, ótimo, beleza. Eu falei, me deu um gelo total, né? Eu falei, cara, eu vou dar Era 1h30 de palestra. E a gente fez uma preparação do tipo, se a minha parte, ela tinha a parte dela, se eu falhar com a minha parte, ela sumia. Eu só fui porque eu tinha segurança nela. Então, se eu falhasse, ela conduzia a minha parte. Quando chegou no avião, eu comecei a perder a voz. Mas depois voltou. Eu gelei. Eu cheguei a ter um branco, mas por ter essa segurança, eu ainda conseguia me manter melhor. Ela me ajudava. Tipo assim, eu perdi alguma coisa, ela soltava. Aí dá aquele empurrãozinho, vai. Com a minha parte, eu consegui tocar a minha parte. Então, assim, só foi possível que aquela palestra acontecesse, foi ótima essa palestra, porque ela estava lá me dando um apoio para isso. Ela estava estruturalmente ali. Era falhar e aquilo ia acontecer. Entendeu? Então, é somando. A gente pode fazer isso em tudo. Independente se é casal, o que é. Você pode fazer isso em tudo. É uma fórmula... Sim. Cara, que bate-papo maneiro. A gente está conversando aqui, já deve ter... Já tem mais de 1 hora. Então a gente vai precisar encerrar. Mas de verdade, eu tô muito impressionado com o que eu vi, com parceria, com esse... A visão de mundo de vocês é muito complexa e ao mesmo tempo é muito simples. Vocês conseguem simplificar coisas que parecem muito difíceis e vocês tornam um estalar de dedos. Eu adorei. Fala... tudo dela. Ela simplifica. É com ela, né? Simplifica. Me faz uma Pergunta ao gentileza. Rafuca. Convida a gente aí para assistir os seus canais, onde que vê vocês, as redes sociais, como é que acha vocês, como é que através fala do link com que vocês. você vai deixar embaixo deste vídeo. Por favor. Embaixo desse vídeo. A gente tem 2 perfis no Instagram, um perfil que é o perfil da nossa produtora, que a gente vai estar começando a trabalhar ele melhor agora com relação às nossas produções. E a gente está montando um perfil no Instagram também para quem quer aprender mais sobre produção, né? E aí o perfil da produtora é @cadprodutora e o perfil esse segundo perfil se chama @cadprodutora, aquele underline escola. Então a gente bota, a gente está montando esse perfil, a gente tem a mentoria aqui em Friburgo. E a gente está lançando agora uma consultoria de projeto, mas a gente pretende, né, em algum momento, provavelmente mais no final do ano, no início do ano que vem, até lançar um curso, sim, mas... Eu vou ser o primeiro aluno, já dei spoiler. O curso é voltado para como você produzir a partir de uma cidade pequena. Focado para a realidade de vocês cidade então pequena. com expertise monstra para explicar isso, gente. Que maneiro. E aí a gente percebe também que... Só precisa ter um frigorífico no meio. A gente percebe também que na maioria dos cursos, né, você tem toda uma questão voltada para quem já tem acesso a determinados equipamentos, a determinados sets, cenários, que numa cidade menor isso não acontece, é muito mais difícil. Então a gente, com esse trabalho do outro lado, a gente criou mesmo essa expertise de produção em uma cidade menor
e com uma qualidade compatível e competitiva. Até celular você pode fazer. Até celular. Estou provado aqui que eu vi. Então, assim, a gente pretende ainda fazer isso, mas a gente vai encerrar primeiro a mentoria, que a gente está bem dedicado a essa mentoria com o pessoal daqui. E, então, a gente está montando esse perfil do Instagram específico para dar dicas, essas coisas assim, já para o pessoal já ir se habituando e tal. Né? Então, acho que seria isso. E nos nossos perfis do Instagram tem lá o link para o Vimeo, onde tem as nossas produções. E o Nomad 7 está na Amazon Prime. E vale a pena lembrar, né, que a gente quer encontrar os talentos daqui, a gente quer conversar com os talentos daqui, a gente quer incentivar a produção local, a gente quer que você produza e multiplicar isso. Esse é o motivo até que a gente fez a mentoria, né, estão acontecendo agora 3 curtas, né, de grupos, são 3 grupos, todo mundo friburguense, né, e vão produzir o próprio curta-metragem. É deles, não é nosso, é deles. A gente quer que isso se multiplique, porque a cidade tem condição de fazer isso. Sim. Tem condição. E para assistir o que vocês já produziram, onde é que tá? Como é que as pessoas veem? Fala aí. Então, tem o Nomad 7, está na Amazon Prime, e é Nomad e o 7 em número. E o outro projeto Outro Lado e o Experimento estão no Vimeo, que você consegue encontrar no nosso Instagram, né? Tem lá o link direitinho para assistir. Porque o projeto Outro Lado, ele ainda não chegou na parte de foco de público. Nosso objetivo era justamente alcançar os festivais e mostrar para o mundo a produção friburguense. Isso vocês já conseguiram. E também no Vimeo tem você vai ter lá uma vitrine que é do projeto Outro Lado e tem uma vitrine que é do projeto Other Side, que aí é a versão em inglês. Você pode ver os dois lá. Você pode ver tudo que a gente já filmou em português, tem em inglês lá também disponível. Gente, obrigado. Fica aqui então meu agradecimento. Fantástico. Se vocês gostaram muito, a gente marca outro bate-papo lá fazendo as filmagens. Obrigado mesmo. Vocês foram demais. Vai ter que dar uma picotada nisso aí, que a gente vai. Tá doido, ficou bom demais.